Oi, eu sou a Fátima, a senhora do vídeo. Infelizmente eu tive um compromisso, não pude ficar na gravação. Passei meu depoimento para os meninos. E aí galera, nós estamos no 13º episódio do nosso SalaCast, comigo Luiz Henrique, Lourenço Gelati aqui. E como Gregório de Santos Ferreira. Com Vicente Ferreira. e o tema de hoje é um tema muito importante, principalmente para os estudantes do ensino médio e ensino fundamental, que é sobre os desafios de aprender a língua portuguesa no Brasil. Da gramática escrita, muita gente viu dificuldade e agora a gente entendeu o porquê disso. Bom, esse é um tema muito importante, né? Porque envolve leitura, comunicação e até desempenho em outras matérias escolares, né? Para enriquecer o nosso bate-papo, trouxemos uma professora de língua portuguesa que se chama Dona Ana Fátima. Bom, muita gente diz que a língua portuguesa é uma coisa assim muito difícil, complexa e meio distante da nossa realidade. Se tu quiser se apresentar e falar um pouco sobre o assunto. Boa tarde. Meu nome é Dona Fátima. Eu tenho 50 anos. E durante vários anos da minha vida, eu dei aula de português em escolas públicas aqui da região. E muitas pessoas, alunos, me perguntam: o que tu acha do ensino? Bom, eu acho que muitas vezes os alunos acabam decorando a gramática e não aprendem de verdade. E eu acho que isso é um grande problema aí nas escolas e no ensino. Obrigado. Também acho isso, eu acho que muitos alunos eles só se preocupam em decorar, assim como os outros professores também só se preocupam em não dar exercícios e só passar o conteúdo, e eu acho que isso torna o estudo mais pesado. Aí, Luiz, tu se lembra quando a gente começou a estudar ali no primeiro ano, né? Que, os professores falavam ali pra gente bastante, que a gente tinha que ler bastante, que isso ajudava muita gente. Só que a gente era meio teimoso, não gostava de ler, preferia outras leituras, né? Eu não gostava das coisas que eles colocavam da leitura brasileira, né? Inclusive, tem um ditado que diz que se tu obrigar um cavalo a beber água de um rio, ele nunca mais vai voltar. Então, se tu obriga o aluno a fazer uma leitura que ele não gosta, acaba que ele vai se distanciar muito mais do que aproximar ele da leitura. Aí eu me lembro que os professores lá no ensino fundamental, quando a gente tinha biblioteca, tudo, eles falavam: leem, que é importante, que no futuro vocês vão sentir falta. Pai, Porque se tu pegar uma leitura que tu não gosta de ler, tu não interage, tu não gosta do assunto, tu não vai ler nem um pouco, sabe? Tu não vai ter vontade nenhuma. verdade. Bom, Dona Fátima, depois de tudo que a gente falou aqui, né, sobre leitura, quando a gente começou a estudar no primeiro ano, eu queria te perguntar se isso de não ler afeta a escrita? Bom, meus pequeninos, eu até me identifiquei, né, bastante com essa história de vocês, né, porque quando eu tava na minha primeira série, primeiro ano lá do ensino médio, a minha história foi muito semelhante. Meus professores queriam que eu lesse livros, só que eu não me identificava e não gostava nem um pouco de ler. Mas com o passar do tempo, eu fui amadurecendo e entendendo que às vezes é importante. Claro que é ótimo você ler leituras que você gosta, mas às vezes fazer o que você não gosta é exatamente isso que vai te levar para o topo. Eu vi recentemente um estudo feito por alunos da Universidade aqui de Porto Alegre, que o hábito de leitura, se ele não acaba tendo, a pessoa acaba não conseguindo escrever tão naturalmente como ela poderia escrever. Bom, perante o que tu falou agora, eu tenho uma frase que eu guardo na minha cabeça há tempo, que é: a prática, ela leva à perfeição. Eu não falo só de leitura e português, mas eu digo tudo que a gente fizer na vida, ou seja, ler, jogar bola, tudo que a gente fizer, se fizer bem feito, vai dar resultado. Então, é ótimo, né? Então, se tu ler bastante, tu vai melhorar teu hábito de escrita. Se tu treinar, tu vai ficar forte. É isso aí. Bom, Dona Fátima, a gente vai entrar no próximo tópico, que é a importância da influência da linguagem digital no mundo atual. Bom, Dona Fátima, eu tenho uma pergunta. Tu acha que a internet mudou o jeito como a gente se comunica agora? Tu acha que, tipo assim, essas frases, expressões digitais como VC ou BLZ, que significa beleza, por exemplo, tu acha que isso muda o português formal? Bom, eu acho que essas novas expressões atuais, essas gírias, né, dos jovens, elas não atrapalham tanto, assim, o português formal. O que eu acho que a gente não deve perder é a essência. Uma coisa que está na moda hoje em dia é o tal do pronome neutro, que eu acho uma extrema de uma baboseira, porque isso não está na língua portuguesa e a gente não deve continuar com isso. Pois é, Dona Fátima, eu concordo totalmente com o que tu disse, principalmente porque
os jovens, eles podem usar sim essas linguagens, né, no meu ponto de vista pelo menos, mas é importante distinguir da linguagem formal para informal. Em questão do pronome neutro também, eu concordo totalmente, é uma coisa que atrapalha mais do que ajuda, e é isso, não tem muito o que falar. O que tu acha desse caso, Anderson? Eu concordo plenamente. Eu acho que separar ali o que é formal e o que é informal é necessário, e concordo sobre o que tu e a dona Fátima falaram sobre o pronome neutro também. Bom, dona Fátima, mudando um pouco de assunto agora, eu queria perguntar, como estudantes, né, jovens como eu, Luiz, Arthur Senig, Gregory, Vicente, a gente poderia escrever textos melhores, né, redações, artigos de opinião, não só para a escola, mas também para vestibulares, Enem. Queria perguntar isso para a senhora. Dona Fátima, eu me lembro quando a gente era menor, a gente estava no ensino médio, a gente tinha um professor, acho que se eu não me engano era de redação, vocês se lembram? Sim, esse não era o Arthur Senig? Não, acho que era o João Vitor, né? João Vitor, né? Baita professor, muito tri. Muito bom. Ele nos ensinava a diferença entre redação do Enem, essas coisas de vestibular, ou quem sabe fazer uma prova da URGS, assim, a gente tinha vários tipos de redação. Coisa que a gente não tinha até o primeiro ano, que a gente só fazia redação modelo do Enem, e muito dificilmente a gente fazia uma redação, tipo, uma produção de texto baseado em argumentos ou algo assim. É sempre o E mesmo até dava modelo. pra gente na aula fazer, em 2 períodos, fazer redação ali, e se não Correndo. acabasse, tipo, até pra treinar para Eu vestibulares. me lembro que o pessoal reclamava que era em 2 períodos, mas eu vejo agora no futuro como isso auxiliou a gente tirar boas notas no Enem e conseguir passar uma boa... A gente brigava na época, mas eu acho que isso ajudou bastante. Vai, ele era um baita professor. Bom, eu conheço, acho que vocês falaram agora, né, desse professor de vocês, né, o senhor João Vitor. Eu conheço ele, não era muito próximo, mas conheço. E falando agora dos textos, né, eu queria falar, né, que o melhor conselho que eu dou pra vocês agora é praticar com frequência. A melhor coisa, tudo que tu vai fazer tem que praticar. Pratica, faz o texto, refaz, daí tu tá errado, tu vai lá corrigir teus erros. É exatamente isso que vai te ajudar a elevar de nível nas redações. É isso aí. Agora vendo a senhora falando, eu tinha muita dificuldade quando eu acabei entrando ali no 9º ano, tudo, para poder fazer as primeiras redações. Assim, alguma coisa que a senhora quer acrescentar ainda mais? Bom, eu concordo contigo, cara. Porque quando a gente entra ali no 9º ano, tipo, tu tá meio que começando a tua jornada nesse novo mundo de redações, né? E eu acho que a gente fica um pouco de medo, fica um pouco ansioso no começo. Mas não tem que ter medo. Tem que ir lá praticar, que nem a dona Fátima falou pra gente, que isso é natural e não tem que ter medo. Eu concordo com o Gelati e eu acho que, tipo assim, no começo de qualquer coisa, a pessoa não é boa. Ninguém começa bem, ninguém começa já acertando as coisas e ninguém nasce perfeito. Então, assim, eu acho que o segredo é sempre continuar e sempre manter a constância mesmo que, sabe, seja um dia ruim, mesmo que seja cansado, eu acho que sempre tentar mais vai dar certo. Bom, então tudo parece então que se resume à prática, ao aperfeiçoamento e à prática de leitura, então, que se passa com o decorrer dos anos, então. Bom, eu acho que é isso pra hoje, né? Eu acho que esses são os tópicos que a gente queria falar contigo. Ana Fátima, muito obrigado pela tua participação. E eu acho que agora a gente vamos encerrar, né, Luiz? Bom, acho que é isso mesmo, Vicente. Eu não sei se a dona Fátima tiver mais alguma coisa pra falar. Bom, meus jovens, eu acho que é isso. Eu quero agradecer por vocês terem me chamado hoje para gravar esse podcast. Eu realmente adorei muito aqui conversar com vocês e dar conselhos, né, para as futuras gerações. E lembre-se, estudem e é o Esparta. Então, dona Fátima, muito obrigado por aceitar nosso convite, por nos passar os ensinamentos. Nós 4 somos eternamente gratos. Lembrando que semana que vem vai ter novo episódio, na mesma hora, no mesmo dia. E o tema será... American Pie! Não, não. Oh my goodness! Oh yeah!